vez apresentar o pregador dessa noite. Nem todos estiveram aqui pela manhã ou acompanharam o culto remotamente. Queria pedir ao reverendo Breno para ocupar o púlpito, por favor. Reverendo Breno Prudente é um colega de ministério, um irmão querido, que eu tive o privilégio de conhecer quando éramos jovens. Ele continuou jovem, eu não sei o que aconteceu, porque a gente tinha a mesma idade. Aliás, eu era até mais novo que ele, agora não pareço ser tão mais novo que ele. Mas nós estivemos juntos em Seul, na Coreia, por algumas semanas com um grupo de 80 pastores, no final dos anos 90, e fomos ali conhecer o efeito do avivamento naquele país, e o reverendo Breno foi o nosso cicerone daquela caravana de pastores e líderes presbiterianos, uma vez que ele estudou na Coreia, na sua formação teológica, se casou com uma coreana que depois ele vai fazer alguns elogios a ela aqui nessa noite. Queria pedir que a Esther se colocasse em pé, por favor. Esposa do pastor Breno, muito bem-vinda em nosso meio. Ontem ela deu uma palavra muito abençoada para as mulheres da igreja, algumas estavam presentes, outras acompanhando pela internet, e tem sido uma alegria receber este casal conosco. Atualmente o reverendo Breno é pastor na Igreja Presbiteriana Central em São Paulo, onde a igreja que ele foi usado por Deus para plantar há cerca de 10 anos. E agora, mais recentemente, mês passado, ele foi eleito para ser pastor na igreja de Catanduva, acertei agora, reverendo, lá em São Paulo, e nós então nos alegramos muito de poder ter esse irmão que tem um ministério muito abençoado por Deus na área de discipulado. Devido à experiência que ele viu na Coreia do Sul, nessa área, ele veio falar para nós sobre esse tema. Nós estamos amadurecendo cada vez mais essa ideia em nossa igreja. Ele falou aqui no sábado, ela, Esther, para a SAF, para as mulheres, e ele para a igreja de modo geral, na área de discipulado. Tivemos aqui irmãos da Igreja do Sol Nascente ontem conosco também, participando, também da estrutural, da nossa congregação na cidade estrutural. E nós queríamos agradecer, reverendo Breno, Esther, por estarem conosco, nos abençoando nesses dias. Eu falo isso em meu nome, pessoal, e também do nosso conselho que está aqui representado. Louvamos a Deus pela sua vida e por estar conosco, trazendo a palavra do Senhor. Que Deus o use e abençoe, reverendo. Muito obrigado. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vos sejam multiplicadas na vida individual, familiar de todos os amados. Em primeiro lugar, quero também agradecer muito ao nosso Deus por essa oportunidade tão especial. Ela que foi programada desde antes da pandemia, e a pandemia depois acabou bloqueando e não foi possível virmos, e só agora se concretizou, mas se concretizou no tempo de Deus. Bendito seja Deus. E estamos aqui, eu e minha esposa, felizes, abençoados por estarmos ao lado dos irmãos. Agradecemos ao pastor Marco Antônio, nosso amigo particular de longa data. Foi conosco para a Coreia do Sul, viu todo aquele avivamento lá, né, da Igreja do Senhor. Que isso aconteça aqui também, através da vida do irmão, né, e de todos os amados irmãos que estão com o pastor Marco aqui. Que o mesmo avivamento, né, que o irmão pôde ver na Coreia do Sul em 97, o irmão possa ver aqui na sua igreja, no seu ministério. Amém? Esse é um sonho que eu tenho, eu sempre oro a Deus sobre isso, para que Deus me dê a bênção, a graça de ver o avivamento que Ele me fez ver lá na Coreia, aqui no Brasil, em especial na nossa IPB, né? Na nossa igreja presbiteriana, e também em todas as outras, né? E Deus assim nos abençoe. Então quero agradecer esse privilégio de ter estado desde ontem aqui, falando aos irmãos, trazendo a palavra de Deus aos irmãos. Agradecer ao conselho, agradecer aos pastores, a toda a membresia dessa amada igreja. E como o pastor Marco Antônio bem disse, eu vim muito bem acompanhado,
eu vim acompanhado, como eu disse já aqui, talvez mais de uma vez, para quem não sabe, pela mulher mais bonita da Coreia do Sul. Alguém aqui conhecia essa mulher? Pois é, hoje vocês têm essa mulher logo aqui na frente da igreja, sentada aqui no terceiro banco da igreja. É difícil estar todo mundo saindo agora para ver como que é, né? Mulher mais bonita da Coreia do Sul, mas no final do culto ela vai estar lá na porta, você vai poder conhecer de perto e ver de perto. É a minha amada Esther, que eu encontrei lá na Coreia do Sul. Cada seminarista era enviado para uma igreja local, e eu fui para a igreja da Esther, e ela estava lá no coral, e há pouco tempo eu estava interpretando um missionário americano em Guarulhos, e ele falou para mim, aí depois você nem participou mais do culto direito, porque você ficava o tempo todo olhando para o coral, me dando uma indireta, né? Eu falei, não, eu entrei no coral. E ele, E nós somos brasileiros, né, irmãos? Cuidamos bem das boas oportunidades. Deus seja louvado. Então estou aqui com a amada Esther, ela que deixou tudo para nos acompanhar no ministério aqui no Brasil, uma mulher de Deus abençoada, sobre a qual eu posso dizer que não sei o que seria de mim sem essa mulher de Deus ao meu lado. Deus abençoe a vida dela e a nossa vida para a glória do Senhor. Vamos então para a palavra do Senhor, irmãos. Nosso texto de hoje de manhã, para quem se lembra, foi Mateus 5, do 13 ao 20. E agora vai ser Mateus 5, do 1 ao 12. O texto imediatamente anterior a esse, sobre o qual nós pregamos pela manhã. Eu tenho a Bíblia aqui na versão Almeida atualizada, e eu vou ler a palavra de Deus para os irmãos nesses versículos. Abra a sua Bíblia, por gentileza, e acompanhe essa leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Fecha os seus olhos, vamos novamente falar com Deus. Querido Deus, eterno, bondoso, generoso, nosso querido Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, agora, ó Deus, não para dedicar algo ao Senhor, mas para receber algo muito especial do Senhor. Queremos, ó Deus, nesta hora de culto e adoração ao Teu santo nome, receber, ó Pai, a Tua palavra. Como diz a própria palavra do Senhor sobre as pessoas na época de Cristo, que elas iam a Ele porque queriam ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui agora, ó Pai, diante de Ti, porque queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, fala conosco, Senhor. Ó Jesus bendito, que se faz presente em nosso meio, nessa reunião, em Teu santo nome. Opera, Senhor, opera, ó Pai, opera, Senhor.
pelo Teu Espírito, através da Tua palavra no nosso coração, e edifica-nos, fortalece-nos, permite-nos, ó Deus, viver uma vida renovada, uma vida nova, uma vida em novidade de vida, uma vida pautada pela palavra do Senhor, para a glória do Senhor e para a bênção das nossas vidas. Senhor, fala conosco, te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de tudo, é importante lembrar que Jesus aqui nesse texto não está indicando o caminho para o céu, mas Jesus está aqui colocando quais são os elementos que compõem o caráter do seu discípulo. Nós aprendemos pela palavra de Deus que a condição para a salvação é fé exclusiva em Cristo Jesus. Fé exclusiva, como a Santa Ceia nos mostrou hoje à noite, no sacrifício vicário, expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário, em nosso lugar. Quando você transfere, quando você coloca, transporta toda a sua confiança na pessoa e na obra que Jesus fez, você recebe salvação. Mas por outro lado, a palavra de Deus, como o texto de hoje está nos mostrando, ela tem também aquilo que diz respeito à norma de conduta. A palavra de Deus fala também sobre uma vida feliz e abençoada, e quando ela fala sobre felicidade, vida abençoada, bem-aventurada, como o texto diz, ela fala de uma vida adequada à palavra de Deus, uma vida obediente à palavra de Deus, e é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Vejam, amados, que Jesus usa um termo original grego aqui, o termo makarios no plural, makarioi, 9 vezes, interpretado pelos eruditos fiéis à palavra do Novo Testamento, como se falando de 8 bem-aventuranças, de 8 bênçãos que devem compor a nossa vida, para que nós sejamos felizes e abençoados. E o que me impacta, amados, nesse texto, onde Jesus explica quem é o Makarios, fala sobre o caráter do Makarios, que quer dizer aquela pessoa verdadeiramente feliz, aquela pessoa abençoada, bem-aventurada aos olhos de Deus. Quando Jesus vai descrever quem é essa pessoa, ao contrário do que nós falamos, do que o mundo inteiro fala, ele não fala uma vez sequer sobre a questão financeira, sobre riquezas materiais, e isso sempre me impactou nesse texto, porque a parte material da nossa vida é importante também, ela faz parte e ela é necessária para que nós possamos viver uma vida abençoada, e podemos ir até além. A Bíblia não coloca como sendo um pecado, um crente, um cristão ser até rico, materialmente também, desde que ele não entregue a sua alma para o dinheiro, não venda a sua alma para o dinheiro, não se torne um avarento, um amante do dinheiro, um servo do dinheiro, e desde que ele também não se torne um egoísta, a ponto de não ser capaz de, com suas riquezas, ajudar pessoas que precisam, irmãos que precisam, e investir na obra de Deus. Desde que não haja esses problemas, a Bíblia não condena até mesmo um cristão ser abastado materialmente, financeiramente. Mas Jesus, descrevendo a pessoa feliz, abençoada, bem-aventurada, nenhuma vez sequer fala desse assunto, mas sim fala desde o início até o final, como nós vamos ver, apenas de elementos do caráter que deve ter aquele que já alcançou a salvação, aquele que é seu discípulo, aquele que aos olhos de Deus é verdadeiramente feliz, abençoado, é bem-aventurado, é Makarios. E ele então foi repetindo desde o verso 3 essas características. Depois de subir ao monte que era muito usado pelo Senhor e foi usado por Deus em toda a Bíblia, se assentar lá como o ex-cátedra das doutrinas de Deus e da nossa vida humana e sobre nós, ele então tem a aproximação dos seus discípulos e ele passa a ensiná-los
sobre os elementos do caráter do discípulo cristão, do discípulo dele próprio, a começar no verso 3. E agora que vamos estudar sobre os elementos do caráter cristão, ou elementos do caráter da pessoa feliz, eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta e você esteja atento ao que Jesus nos traz nessa noite. E você possa ler comigo versículo por versículo, você possa compreender e adequar a sua vida e o seu caráter àquilo que Jesus aqui está mostrando, que são características do próprio caráter de Jesus. Leiam comigo o verso número 3, todos juntos, vamos lá? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De imediato aqui, irmãos, podemos lembrar outras traduções que colocam pobres de espírito. Não está errado, pode ser traduzido também por pobres de espírito ou humildes de espírito, mas quero lembrar duas versões erradas de se ver esse texto. Há pessoas que, quando falam de pessoas corruptas, de ladrões, até de políticos que temos no nosso país que foram condenados por problemas de corrupção, dizem que essas pessoas são pobres de espírito. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui hoje, porque Jesus não está de maneira alguma querendo dizer que a pessoa que é corrupta, a pessoa que rouba é pobre de espírito. Não tem nada a ver com esse tipo de pessoa. Já ouvi outras pessoas dizendo, pegando por exemplo o exemplo de mendigos ou pessoas que vivem pelas ruas e se perderam na vida, e dizendo que essas pessoas são pobres de espírito. Também não tem nada a ver com isso. Pobres de espírito aqui, ou humildes de espírito, o primeiro degrau, o primeiro elemento do caráter do discípulo de Cristo, da pessoa verdadeiramente feliz do Macarios, quer dizer ser uma pessoa totalmente dependente de Deus. Isso é algo que tem de estar no meu e no seu caráter, em todos nós. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, é ser alguém dependente de Deus. E quando nós pensamos, por exemplo, que ao recebermos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, nós paramos muitas vezes, ou deveríamos pelo menos parar, para pensar sobre o que é viver como filho de Deus. E a vida como filho de Deus é exatamente a vida na dependência total de Deus. E isso é ser um pobre de espírito, um humilde de espírito, um Macarios, uma pessoa verdadeiramente feliz. Vejam, amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, Ele sempre viveu na dependência do Pai. Ele sempre viveu no poder do Espírito Santo dele e do Pai, e nos deixou esse exemplo de dependência de Deus. Ser pobre de espírito é ser aquela pessoa que desde as coisas mais insignificantes que você faz, como por exemplo, lavar um talher lá na sua cozinha, uma coisa extremamente simples, até as coisas mais importantes e maiores que você faz, você vai carregar em você aquele espírito de quem depende da ajuda de Deus, e você sempre se acha vazio de poder em si mesmo, e sempre em tudo depende do Senhor e do poder do Senhor. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Não tudo posso em mim ou no meu poder, mas no poder daquele que me fortalece. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja você também alguém que desde as coisas mais insignificantes, mais elementares, mais efêmeras, mais simples da sua vida, é uma pessoa capaz de depender da ajuda de Deus. É uma pessoa capaz de dizer para Deus: Senhor, ajuda-me, porque sem a tua ajuda, sem a tua graça, o teu poder, eu não sou capaz de nada. Na parábola da videira, dizendo que nós somos os ramos, ele é o tronco, e nós como sendo os ramos que estão ligados no tronco, Jesus ensina ali que nós temos que estar sempre ligados como ramos, intimamente nele.
no tronco que é Ele, para que possamos receber a seiva do tronco, e assim dar frutos, e frutificar a 30, 60 e a 100 por um, e dar frutos que glorificam o Senhor. E lá naquela parábola de João 15 da videira, como Ele sendo a nossa videira verdadeira, o nosso tronco, Ele disse que sem Ele, o que? Nada podemos fazer. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja você um Macário, seja você uma pessoa feliz, um verdadeiro discípulo de Cristo, ou seja, alguém que sabe como depender de Deus para tudo na sua vida. Segundo degrau, segundo elemento do caráter cristão, verso número 4, podemos ler todos juntos? Amém. Vejam, amados, que chorar aqui não tem a ver com o choro da criança quando é disciplinada pelo papai e pela mamãe, não é? Dentro daquele ambiente espiritual que a gente, como família cristã, prepara antes, com toda a moderação, não é? Explicando dentro da palavra onde o filho, onde a filha errou. Não é aquele choro da criança porque foi disciplinada pelos pais, não é esse. Chorar aqui também não é aquele tipo de choro que você chora porque teve um insucesso na sua vida, uma perda na sua vida, como acontece muito conosco, com os adultos. Chorar aqui é um choro espiritual, é você saber chorar por causa dos seus pecados, é você saber chorar por causa das suas limitações em servir a Deus, é você saber chorar quando você vai orar e falar com Deus. Jesus chorou, Jesus chorava, Jesus chorou tanto diante do Pai que chegou até chorar lágrimas de sangue diante de Deus. E quando vamos lá para Hebreus capítulo 5, verso 7, encontramos a palavra de Deus dizendo que Jesus, em todo o tempo em que esteve em carne entre nós, ou seja, em todo o tempo da sua encarnação, Ele dedicou a Deus o Pai lágrimas, súplicas, orações com lágrimas e clamores, durante toda a sua encarnação. Chorar aqui é saber chorar diante de Deus, pelos nossos pecados, nossas mazelas, pelas nossas limitações, durante as nossas orações. Eu sempre disse, pastor Marco Antônio, que uma das maiores invejas que eu tenho da minha amada coreana Esther, é essa facilidade de chorar. Minha esposa é impressionante, não que ela esteja aqui e eu queira elogiá-la demasiadamente, não, mas é maravilhoso, é impressionante como ela começa a orar e nós oramos juntos e ela logo se põe muitas vezes fácil. Vejam, amados, que quando falamos de mansidão, lembramos imediatamente de Gálatas 5, 22, 23, quando o apóstolo Paulo, falando dos frutos do Espírito Santo, termina dizendo que entre esses frutos existe o domínio próprio e a mansidão. Mansidão aqui é aquela característica do caráter que torna você uma pessoa calma, serena, tranquila, uma pessoa que tem domínio da sua ira, domínio do seu ser, uma pessoa que não perde as estribeiras, uma pessoa que sabe tratar tudo de maneira racional, de maneira inteligente, de maneira razoável, de maneira espiritual. Isso é ser manso aqui. E olhem vocês que logo depois há um texto memorável, que sempre quando falo desse assunto gosto de lembrar do próprio Senhor Jesus, porque em cada elemento aqui, o primeiro que carregava isso no seu caráter era o Senhor Jesus, e Ele diz, como nós conhecemos bem, e sempre repetimos na igreja aqui em Mateus 11, do verso 28 em diante: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus aqui então nos chama
para que aprendamos com Ele, ou aprendamos dele, porque Ele é manso e humilde de coração. Bem-aventurados os mansos. Terceiro elemento do caráter do Macarios, do discípulo de Cristo, daquele que é verdadeiramente feliz, feliz aos olhos de Deus. Moisés, tido por muitos como o homem de mais autoridade que já pisou sobre a terra depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia em Números, capítulo 12, verso 3, que Moisés, entre todos os homens da terra, era o mais manso que existia. Prestem atenção vocês, o homem de mais autoridade sobre a terra, era o mais manso entre os homens sobre a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amados, a mansidão, como fruto do Espírito Santo, não é algo para você achar bonito. Eu sempre digo para a nossa igreja que fruto do Espírito Santo não é algo só para a gente elogiar e dizer, que beleza, que bonito, não. Fruto do Espírito Santo é algo para nós cultivarmos na nossa vida diária. Você viver diariamente. E quando assim você o faz, você verdadeiramente vai se tornar uma pessoa feliz e abençoada. Na sequência, no verso 5, vamos para o quarto degrau, né? ou melhor, no verso 6, vamos para o quarto degrau da pessoa verdadeiramente feliz. Vamos ler todos juntos? Fome e sede de justiça aqui é interpretado como sendo fome e sede do reino de Deus e da vontade de Deus. Quando você, por exemplo, olha para a sua família e você tem aquele desejo santo, sagrado no coração, de ver no coração de toda a sua família o reino de Deus instalado, o reino que é justiça, que é paz, que é alegria no Espírito, o reino de Cristo instalado no coração de todos os seus familiares, você está tendo fome e sede de justiça, você está sendo Macarios. Quando você olha para pessoas além da sua família, fora da igreja, que não estão em Cristo, e você sente o desejo de que no coração delas estivesse também instalado o reino de Deus como está no seu, o reino de Cristo como está na sua casa, e você almeja isso, você sente isso, você fala de Cristo a elas, você está tendo fome e sede de justiça. Jesus tinha isso também dentro dele, assim como Jesus era pobre, humilde de espírito, no sentido de depender do Pai, assim como Jesus chorou a sua vida toda diante do Pai, porque todos esses elementos de caráter primeiro estavam no caráter de Cristo, assim como Jesus era manso e humilde de coração, Jesus também tinha fome e sede de justiça, no sentido de ter fome e sede da vinda do reino de Deus, e foi Ele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele nos ensinou a orar para que venha o reino de Deus, a termos sede, fome e sede de justiça. Assim também ele tinha fome e sede da vontade do Pai, que é o sentido aqui de justiça nesse texto, ou seja, Jesus vivia pela vontade do Pai. Há um texto na Bíblia onde está escrito que a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. A Bíblia também ensina que hão de herdar o céu e a salvação aqueles que fazem a vontade do Pai. E quando você tem sede da vontade de Deus, quando você coloca a vontade de Deus à frente da sua própria vontade, e você compreende essa vontade e realiza essa vontade de Deus na sua vida,
você tem fome e sede de justiça, você é um Macarios, você é uma pessoa verdadeiramente feliz, abençoada aos olhos de Deus. E nesse espírito, foi que Paulo nos disse em Efésios capítulo 5, falando sobre aquele que tem sabedoria, ou sobre o viver sabiamente. Paulo diz que é para nós em tudo procurarmos compreender qual a vontade do Senhor. E quando você tem fome e sede de justiça, em tudo você procura primeiro compreender qual é a vontade do Senhor. E então após isso, você faz a vontade do Senhor. Você vive uma vida centralizada na vontade do Senhor. E essa vida é a vida do Macarios, é a vida daquele que é discípulo de Cristo, é a vida daquele que tem o caráter de Cristo. Essa foi a vida do próprio Cristo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tenha você no seu caráter essa característica de ser alguém que tem sede do reino de Deus, sede pela vontade de Deus, e viva a sua vida centralizada no reino de Deus e na vontade do Pai. Continuando os elementos do caráter cristão, vamos agora juntos para o verso número 7, podem ler por favor? Aqui nós podemos entender o texto misericordioso, tanto no sentido ativo, quanto no sentido passivo. Em primeiro lugar, podemos colocar no sentido ativo, ou seja, no sentido de que você tem compaixão das pessoas necessitadas. A Bíblia nos ensina a ajudar, a fazer alguma coisa, pelas pessoas necessitadas. Isso é ensinamento bíblico, ajudar as pessoas que mais precisam. Quando você olha para uma pessoa, dentro ou fora da igreja, e é capaz de fazer alguma coisa por ela, às vezes uma intercessão apenas, você é um misericordioso, você é um Macarios. Mas aqui ser misericordioso não é simplesmente falar, ou seja, não é ajudar aquele que precisa simplesmente com palavras, mas sim com atitudes de fato. Porque se nós, ou se alguém não tiver condição de fazer nada materialmente por alguém, você como cristão pode interceder pela pessoa, pode orar por ela, e isso é fazer muito por alguém. Quando Jesus olhava para as multidões, lemos aqui no próprio Evangelho de Mateus, as multidões aflitas, as multidões machucadas, as multidões sem Deus, sem esperança, as multidões com fome, também no sentido material. A Bíblia diz que Jesus sentia tal compaixão das pessoas, ele tinha um grau tão alto de misericórdia pelas pessoas, que a Bíblia diz que Jesus sentia dor, uma forte dor interior no seu ventre, dor de misericórdia, de compaixão, por ver as pessoas em situação de aflição, e de desespero e desesperança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Seja você misericordioso, compassivo, e faça algo por aqueles que precisam de fato. Mas também esse texto tem um sentido passivo, ou seja, quando você se julga necessitado da misericórdia de Deus. A Bíblia diz, e nós sempre lembramos na igreja, que o renovar da misericórdia de Deus sobre nós a cada manhã é a causa de nós não sermos consumidos. Nós dependemos diariamente da misericórdia do Senhor, e quando você se julga, no sentido passivo, necessitado de receber a misericórdia de Deus, você se encaixa nesse texto, você é um misericordioso.
E aqui, amados, eu quero deixar um texto que sempre falou muito forte ao meu coração, nesse sentido passivo da misericórdia, de nós nos julgarmos dependentes da misericórdia de Deus. O texto que está em Romanos capítulo 9, verso 16, onde de maneira tremenda o apóstolo Paulo diz que tudo na nossa vida não depende de nós querermos ou de nós corrermos atrás, mas de Deus usar a sua misericórdia para conosco. Tudo na nossa vida não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia para comigo e para com você. Ser um misericordioso é ser alguém dependente da misericórdia de Deus, é ser Macarios, é ser alguém verdadeiramente feliz. Na sequência, verso número 8, o que é que diz a palavra, amados, podem ler? Limpos de coração, aqui fala da pureza de coração que havia no caráter de Jesus. Claro que isso tem tudo a ver conosco, porque a nossa vida, depois que recebemos a Cristo, é uma vida de busca da perfeição em Cristo. Eu sempre disse, como aprendi, e nós aprendemos, não é, pastor, desde o seminário, que o crente faz só duas coisas: ele fala de Jesus e se torna cada vez mais parecido com Jesus. Só duas coisas. Nós crentes cristãos só fazemos duas coisas na vida: nós falamos de Jesus para o mundo e nós procuramos cada dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus em nós mesmos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amados, nesse sentido, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus para conosco, a nossa santificação. Essa é a vontade de Deus para conosco, que alcancemos um coração puro, um coração limpo. Minha esposa falou sobre isso ontem para as mulheres, que o sangue de Jesus, que nós celebramos hoje na Santa Ceia, nos lava, nos limpa, nos purifica de todo o pecado, ao nosso coração e à nossa vida. Glória ao nome de Jesus. E hoje nós celebramos a ceia que tem no segundo elemento do fruto da videira, aquele elemento que em espírito é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você, e é esse sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica o coração. Aleluia. Bem-aventurados, Macarios, felizes, verdadeiramente felizes, aqueles que buscam um coração puro, que buscam um coração limpo. Davi fala sobre isso lá no Salmo 51, verso número 10, texto que sempre lembramos na igreja para a oração silenciosa, de contrição, de arrependimento, texto tão importante nesse assunto. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está clamando por isso, para que ele fosse um homem limpo de coração, um Macarios, um bem-aventurado, um feliz, como Jesus. Porque Jesus, entre todos esses elementos, tinha também esse: Jesus era limpo de coração. O nosso modelo maior, o nosso supremo modelo, Jesus Cristo, era puro de coração. E ser um discípulo dele, ser um Macarios, uma pessoa abençoada, é ser alguém que busca a pureza do coração. E isso não é automático, depende do seu interesse, do meu interesse, da nossa busca, e é na medida que buscarmos é que vamos alcançar. Depois disso, o que é que diz, amados, o verso 9, podem ler? Bem-aventurados os pacificadores. Aqui, eu particularmente gosto muito das Bíblias em inglês, porque as traduções no inglês já
já vem mostrando o que quer dizer isso. Elas dizem: bem-aventurados, blessed are the peacemakers. Pacificador é o peacemaker, é o fazedor de paz. E Jesus aqui está dizendo que eu e você, como discípulos dele, somos fazedores de paz, somos peacemakers. Jesus foi um fazedor de paz, sim, porque nós éramos toda a humanidade era inimiga de Deus, todos nós éramos inimigos de Deus, todos nós estávamos em guerra com Deus, e Jesus causou a paz, Ele fez a paz entre nós e Deus, a relação perfeita entre você e o Pai, porque Jesus era um pacificador. E isso não só tem a ver com a relação com Deus, mas também com o ambiente onde você vive na prática, porque onde Jesus chegava, Ele trazia paz. É por isso que quando Ele falou da entrada dEle no nosso coração, Ele disse: eu vos dou a paz, mas não como o mundo vou lá dar, porque Ele nos dá uma paz diferente, Ele nos dá uma paz interior, Ele nos dá uma paz contínua, que nunca acaba, que nunca sai do nosso interior, Ele nos dá uma paz verdadeira. Jesus é o maior peacemaker, o maior pacificador. E eu pergunto agora, amado, você tem sido um peacemaker, um fazedor de paz? Característica daquele que é filho de Deus, como diz aqui o texto, será chamado filho de Deus. Vamos levar isso para o campo prático, irmãos. Você tem sido um fazedor de paz na sua casa? Comece da sua família, comece do seu relacionamento conjugal. Você é fazedora de paz, fazedor de paz ou de guerra no seu casamento, na sua casa? O que é que você tem feito na sua família nesse sentido? Quando você vai para o seu trabalho, lá no seu trabalho você é um pacificador, um conciliador, ou você ajuda a trazer mais guerra e confusão para o seu ambiente de trabalho? Quem tem sido você na sua empresa ou no seu lugar de trabalho? Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores, os peacemakers, os fazedores de paz, de conciliação, serão chamados filhos de Deus. E por que não lembrar da igreja? Quantas vezes pessoas de maneira estranha causam guerras dentro da igreja? O que é que você tem feito na igreja? Você traz paz à igreja? A Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, se depender de você, do seu testemunho, vai ser uma igreja de paz, onde os irmãos vivem em união. Você vai ser um elemento de conciliação aqui na igreja. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Isso é elemento do caráter cristão, característica do caráter do discípulo de Cristo. Isso é parte da vida daquele que é abençoado por Deus, é feliz, é bem-aventurado. Aleluia. Finalmente, irmãos, do verso 10 ao 12, encerrando o texto e a mensagem, o que é que Jesus nos diz? Vamos ler. Crente verdadeiro não tem como não sofrer nenhuma zombaria na vida. Crente genuíno e verdadeiro não tem como não sofrer nenhuma perseguição na vida por causa da sua fé. Isso é impossível.
Porque a palavra de Deus diz claramente: aquele que quiser servir a Cristo Jesus, de maneira sincera, de maneira verdadeira, genuína, autêntica, será perseguido. Os apóstolos, quando foram açoitados por causa de Jesus, há um texto bíblico que relata que eles disseram um para o outro: quem somos nós para sofrermos açoites por causa do nome de Jesus? Bem-aventurados são vocês, felizes, abençoados são vocês, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, quando vos injuriarem, zombarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por causa de mim, regozijai-vos e exultai, derrame-se o seu coração de alegria, porque você sofreu alguma zombaria, teve algum problema, passou alguma dificuldade por causa do nome de Jesus que você carrega no seu coração. E na sequência, o Senhor Jesus vai dizer que é grande o nosso galardão nos céus, grande será a recompensa nos céus de quem passa por isso. E ele termina de maneira muito forte, colocando que assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Você pode imaginar quão glorioso é imaginar que nós somos a sucessão dos profetas? É a palavra de Deus que está dizendo que nós somos a sucessão profética, porque ela diz aqui: assim também foram perseguidos os que viveram seguindo o Senhor antes de nós, as gerações que antecederam a nossa geração. E isso não tem palavras, não há honra maior. Assim, amados, hoje nós aprendemos sobre os elementos do caráter cristão, sobre o Macarios, aquela pessoa que é verdadeiramente feliz e abençoada, feliz e abençoado aos olhos de Deus. Aprendemos que o Macarios, o bem-aventurado, a pessoa feliz, abençoada, é aquela que é humilde de espírito, que depende de Deus, que sabe como chorar diante de Deus, aquela que é mansa, humilde, aquela que tem domínio próprio, aquela que tem fome e sede do reino de Deus, da vontade de Deus, aquela que é misericordiosa, aquela que é limpa de coração, aquela que é pacificadora, aquela que é perseguida por causa do nome de Jesus. Feche os seus olhos, peça a Deus que faça de você também hoje um Macarios, um verdadeiro discípulo de Jesus, uma pessoa verdadeiramente feliz e abençoada, bem-aventurada. Peça a Deus esses elementos do caráter de Cristo para o seu caráter, porque depois de se converter, a nossa vida é nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. A nossa vida sempre será como crentes, sempre, todo tempo, todo dia, a nossa vida sempre será buscar ter no nosso caráter esses elementos do caráter do próprio Senhor Jesus. Essa será toda a nossa vida cristã, e assim nós seremos, como ele mesmo disse, Macarios, bem-aventurado, abençoado, feliz aos olhos do Senhor nosso Deus e Pai. Peça isso a Ele agora, peça que assim seja o seu caráter hoje, a Deus o Pai agora. Fale com Deus, pode orar. Pode orar, fale com Deus. Depois de alguns instantes, vou pedir ao pastor Marco que nos leve a Deus numa oração final de consagração, de dedicação ao Senhor. Vamos orar.
Senhor Deus, é tão bom, ó Pai, dependemos do Senhor nessa caminhada cristã tão difícil, Pai. Quando a gente olha para nós mesmos, Senhor Deus, nós não encontramos força alguma em nós para sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi aquele que encarnou todas essas bem-aventuranças, e nós te pedimos, ó Pai, somos totalmente dependentes do Senhor para encarnarmos, Senhor, essas bem-aventuranças. O nosso clamor aqui diante do teu altar, ó Pai, é que o Senhor coloque em nós, ó Pai, esse coração puro, retira tudo aquilo, Senhor Deus, que entristece o teu coração, ó Pai. Dá-nos esse coração puro, dá-nos, Senhor Deus, a mansidão. É tão difícil, Senhor, sermos mansos. Dá-nos, Senhor, essa mansidão, a longanimidade, a misericórdia, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, esperar a tua volta. Termos, Senhor Deus, essa sede da justiça, que é a consumação do teu reino, quando, ó Pai, da tua volta, do teu retorno. Dá-nos essa alegria, essa esperança do teu retorno, quando o Senhor virá buscar a tua igreja. Dá-nos, Senhor Deus, um coração tranquilo também diante de tantas adversidades lá de fora, que muitas vezes retira a paz do nosso coração, ó Pai. Dá-nos essa paz com o Senhor, essa paz com nós mesmos e a paz com o nosso próximo. Dependemos do Senhor para termos essa paz. Dá-nos, Senhor Deus, a tua salvação, e cada vez mais nesse processo de santificação, ó Pai, ajuda-nos. Toma, Senhor Deus, as nossas mãos, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos, a cada um das tuas filhas aqui, ajuda-nos a caminhar, Senhor Deus. E obrigado pela promessa de que o Senhor jamais nos abandonará, jamais o Senhor deixará cada um de nós, e a promessa, ó Pai, de que o Senhor estará junto conosco até o fim, até o teu retorno, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica em nós, Senhor Deus, e que ao sairmos aqui do culto, que possamos ser luz e sermos testemunhas do Senhor lá fora, não porque tem algum poder em nós, mas é porque o Senhor está conosco. Ó Espírito Santo, dá-nos essa força. Somente no Senhor, dependemos do Senhor. É a nossa oração e nosso agradecimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.